2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Pode colocar na Bíblia hábil. Hoje vamos usar nossa boa e velha Bíblia hábil. A projeção dela eu acho melhor. Está escrito assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Diga assim: embora andando na carne, não, todos juntos, embora andando na carne, eu não milito, eu não batalho segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos ler juntos? Volta lá para mim do verso 3. Vamos lá, todos juntos no 3. 1, 2, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos orar para que o Senhor continue falando nessa segunda parte dessa mensagem, na verdade, terceira parte dessa mensagem. Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos luz para o entendimento e para a ministração da Tua palavra. Senhor, nós precisamos ser equipados, porque a nossa batalha não pode ser de acordo com as armas naturais, elas precisam ser de acordo com as armas espirituais. Oh Deus, nós precisamos de luz para que o Senhor nos esclareça quais são os ataques que enfrentamos, ó Deus, para que possamos combatê-los da melhor forma. Por isso, Espírito Santo, nós pedimos o Teu auxílio. Seja o nosso auxiliador na compreensão das Escrituras. Nós pedimos que o Senhor nos dê espírito de revelação, de entendimento da palavra de Deus, e alcancemos crescimento espiritual em nome de Jesus. Diga assim: nessa noite, eu abro meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Diga: eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Vou compartilhar com você a terceira parte da mensagem: a batalha de todo crente. Diga: a batalha de todo crente. Bom, interessante, comecei a compartilhar com você que nós não podemos militar segundo a carne, é o que é a primeira coisa que esse texto fala no verso 3. Embora andamos na carne, nós não devemos militar, não devemos batalhar segundo a carne, usando armas naturais, querendo resolver as coisas de forma natural. Não vai funcionar no meio de uma batalha. Usar palavras naturais vai adiantar em circunstâncias naturais, muitas vezes. Mas usar palavras e argumentos naturais no meio de uma batalha espiritual não tem muita eficácia. Então, as armas da nossa milícia, embora nós andemos na carne, nós não podemos usar armas da carne. Como estão acompanhando, diga amém. Interessante como isso é uma verdade. Mas, em segundo lugar, Tiago capítulo 1, verso 13, abra lá, compartilhei com você esse texto. Tiago 1, verso 13. Diga que você encontra, diga amém. Tiago capítulo 1, versículo 13. A Bíblia diz: ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode
tentado. Diga, Deus não pode ser tentado. Veja, muitas vezes a batalha espiritual, ela vem em forma de tentação. Muitas vezes a batalha que enfrentamos, ela vem em formato de tentação. E é interessante que você não pode enxergar isso como uma tentação, como vindo de Deus. Não vem de Deus. Isso é muito importante você entender. Muitas vezes o inimigo coloca tentações na minha vida, na sua vida, como uma forma de estratégia da batalha no meio da guerra. Não encare essa tentação como vinda de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Diga assim, Deus não tenta ninguém. Então não fica falando assim, eu não sei por que Deus está permitindo eu conviver com essa mulher aqui, eu estou quase caindo, por que Deus permitiu? Mas não é Deus que permitiu isso, irmão. Deus não tenta ninguém. Você está me acompanhando antigamente? Não sei por que Deus está permitindo eu irar desse jeito aqui. Veja, não é Deus não. A ninguém ele tenta. Você está me acompanhando? Então entenda, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós lemos lá em 2 Coríntios, agora há pouco. Então, se a Bíblia diz aqui, ninguém sendo tentado, porque uma das formas do diabo de batalhar contra nós é com tentações. Uma das coisas que você precisa ter claro, não é de Deus. O Senhor não tem interesse nenhum que você tropece no pecado. De Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. O que é engodado, irmãos? Cevado. Veja, quando é que nós somos tentados? Quando nós somos atraídos. Preste atenção aqui no processo. Como é que começa a tentação? Qual é a primeira palavrinha que vem ali? Cada um é tentado de que jeito? Como é que começa? Quando é o que, irmão? Atraído. Por isso que com os homens a questão visual ela é tão perigosa. Porque tudo começa com uma atração. No caso das mulheres é tão perigoso também a questão do ouvir. Porque aquilo que ela ouve pode ser uma cilada. Pode ser uma cilada. Tanto no sentido positivo ou negativo do que ela ouve. Da mesma forma o homem, aquilo que ele vê também pode ser uma cilada, tanto positiva quanto negativa. Mas tudo começa quando você é atraído. Agora veja, o ser atraído é apenas o começo. Mas o que acontece quando muitos são atraídos? O que eles fazem? Qual que é o próximo estágio ali? Eles começam a fazer o quê? Engodar. Não é engordar, viu, irmãos? É engodar. O que é engodar? Alimentar. Você começa a alimentar. Uma coisa é só ser atraído, você pode cortar ali. Como você vai acompanhar antigamente? Pelo simples estágio da atração, você pode cortar. Você ainda tem lucidez para isso. A hora que, o que muitos fazem? Às vezes, quando acessa alguma coisa, ele é atraído por aquilo ali, e ao invés dele cortar, o que ele começa a fazer? Alimentar. Começa a engodar, começa a cevar. Engodar vem dessa palavra, não é nem de cevar. Vai cevando, vai alimentando a sua própria concupiscência. Veja, vai alimentando sua própria cobiça. Numa versão está escrito assim: cada um pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Cada um é tentado quando primeiro ele é atraído e depois ele vai alimentando. Como estão entendendo antigamente? Veja, você pode, interessante, irmãos, uma das versões que nós lemos na Nova Versão Internacional, a Bíblia fala que a cobiça ela é engravida. E ela chega, se você permitir o estágio da cobiça avançar, ela vai dar a luz ao pecado. Como estão me acompanhando? Veja, isso só mostra que é possível você cortar o estágio da cobiça. É possível você evitar o pecado antes dele dar a luz, antes dele nascer. Fala para 3 pessoas, é possível você evitar o pecado, irmão.
Fala para três. É possível. É só você estar dentro de si mesmo. É só você levar a sério isso. Cada um é atraído. É só você não alimentar. Só você não engordar. Use as armas espirituais. Interessante, o texto diz assim: contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E aí o verso 15 diz assim, verso 15, alô, por favor. Depois, havendo a concupiscência, veja, irmãos, o que é concupiscência? O que é concupiscência? Desejo, cobiça. Havendo o desejo concebido, o que é conceber? Engravidar. Havendo a cobiça, engravidou. Ficou grávido. Ficou grávida, a cobiça engravidou-se pelo desejo de ter aquilo ali. Havendo a concupiscência concebido, veja, se não for abortado isso aí, o que vai acontecer? Vai dar à luz o pecado. Vai nascer o pecado. Quantos já me acompanham antigamente? É claro que quando você está no processo, você não para imaginar, você não para perceber que você está dentro desse processo. Você nem enxerga que você está dentro do processo. Por isso é tão importante você andar de dois. Por isso é tão importante você ter alguém perto de você. Porque ele é suficientemente capaz, se ele tiver um pouquinho de maturidade, para falar: irmão, sai dessa. Irmão, cuidado, porque o pecado está batendo na sua porta. E você está aí cevando, engodando a carne. Havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Veja, irmãos, olha, o fato de você ter o desejo não é pecado ainda. Posso entender antigamente? Tem coisas, tem lutas que você vai ter, que você vai enfrentar ela a vida inteira. Qual que é a acusação de muitas pessoas? Qual que é o engano de muitas pessoas? O fato dele ter o desejo, a respeito do desejo errado, inclusive, ele é enganado pelo diabo, de que, na verdade, então, ele tem que se entregar àquele desejo, porque ele não está dando conta de enfrentar o desejo, não está dando conta de sumir o desejo. Olha aqui para mim, tem desejos que são da carne, são errados, você vai ter que enfrentar ele a vida inteira. Como você entende, amém? Amém, irmãos? Esse você vai ter que enfrentá-lo. O fato dele estar aí, entenda, o fato de existir esse desejo não significa que é pecado. O desejo não é pecado ainda. Você não pode deixá-lo crescer. Olha que antes de você entregar sua vida para Jesus, você não tinha condições de enfrentar o desejo, a cobiça da carne. Você não tinha. Mas por causa da obra da cruz e do poder da cruz, lembra, tanto os pães foram todos queimados, aqueles pães polorentos que simbolizam o seu pecado, foram todos acabados, quanto o padeiro foi morto. Hoje você pode dizer não para o pecado. Fala para o seu vizinho, você pode dizer não para o pecado agora. Você diga assim: pelo Filho de Deus que está em você, você pode dizer não ao pecado. Fala para ele: isso é o poder da cruz. Fala para o irmão que está do seu lado: isso é o poder da cruz na sua vida também, irmão. Agora o que eu quero falar para você? Olha aqui para mim. Qual que é a arma importante nesse texto aqui? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. É o verso 13. Veja, irmãos, o que você precisa para você vencer a cobiça, o desejo que está em cada um de nós? Cada um aqui tem algum tipo de desejo errado ou que surge em determinadas ocasiões que são errados. Veja, como é que nós fazemos para vencer? Qual que é uma das armas? Veja, o verso 3 é um verso poderoso. Olha aqui comigo, acompanha. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Por quê, irmãos? Por quê? Aqui está um segredo importante para mim e para você. Para você vencer a cobiça, vencer o desejo, você precisa ser cheio de Deus. Sacode seu vizinho e fala assim: você precisa ser cheio de Deus constantemente. Sacode e fala assim: você precisa ser cheio de Deus constantemente, irmão. Por quê? Porque quando você é cheio de Deus, Deus não pode ser tentado. Diga: Deus não pode ser tentado. Não, diga mais forte: diga: Deus não pode ser tentado. Diga mais uma vez: Deus não pode ser tentado. Então, se você
não vai ser tentado. Diga glória a Deus. Se você é cheio de Deus, ele não pode ser tentado. Se a substância que está em você, se a pessoa que está em você é mais Jesus do que você mesmo, Deus não pode ser tentado. Posso dizer amém a respeito? Se enchendo dele constantemente. Agora, interessante, existem batalhas em muitas áreas da nossa vida. Às vezes ela é em forma de tentação, mas às vezes ela é em forma de mentira, às vezes ela é em forma de atrapalho financeiro, às vezes é no casamento, no relacionamento, às vezes é na célula, no seu ministério, na sua vida ministerial. O ataque pode ser em várias áreas. Vamos dizer amém a respeito, que é assim mesmo. O ataque às vezes é em várias áreas, mas o local onde ela acontece é apenas dois. Acontece, por um lado, nas regiões celestes, como está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, e por outro lado, na esfera terrena, ela acontece na nossa mente. A via espiritual ela acontece nas regiões celestes. A via humana ela acontece na nossa mente. E por isso eu quero que você volte novamente lá para 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, que é o nosso texto base. 2 Coríntios 10, verso 13. À medida que você encontra, diga amém. Segunda Coríntios 10, verso 3. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Avança. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Coloca para mim a outra Bíblia está aberta. Coloca para mim, verso 2 Coríntios 10, verso 3. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. Diga assim: para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta. Diga assim: destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta. Amém? Veja que nós vemos 3 formas de ataque espiritual na mente. 3 formas de ataque espiritual na mente: fortaleza, sofisma e altivez. Diga: fortaleza, sofisma e altivez. Veja, e aqui é interessante, a Bíblia diz que as armas nossas, as armas espirituais, podem destruir as fortalezas. E o que é uma fortaleza, irmãos? O que é uma fortaleza? No sentido natural, para você entender ela no sentido espiritual. O que é uma fortaleza no sentido natural? Fortaleza é uma grande muralha. A palavra fortaleza vem de forte, vem de força. É aquelas muralhas que cercam uma cidade. E a Bíblia diz, olha aqui para mim, que existem batalhas que enfrentamos, existem ataques do inimigo que funcionam como uma espécie de fortaleza. Agora entenda, uma fortaleza, para ela surgir, ela precisa ser construída. É tijolo após tijolo. E ela vai subindo e crescendo, se tornando cada vez mais forte. Então olha aqui para mim. Fortaleza, então, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, são aquelas palavras, aqueles pensamentos repetidos ao longo dos anos. São coisas que você tem ouvido, às vezes de familiares, às vezes de pessoas próximas a você, que vem crescendo, vem adquirindo força e vem fechando a sua mente. Fechando a sua mente a respeito da verdade da palavra. Isso é uma fortaleza. É algo que se levanta na sua mente. É um pensamento repetido que construiu uma ideia falsa.
Mas a Bíblia diz que nós podemos destruir essas fortalezas. Fala para o seu vizinho, você pode destruir essas fortalezas na sua mente, irmão. Fala para um outro irmão, fala assim, você pode destruir essas fortalezas na sua mente, irmão. Veja, aquele pensamento repetido, aquelas palavras repetidas, isso é uma fortaleza. Isso é uma fortaleza que precisa ser destruída. Veja, como é que nós destruímos uma fortaleza? Qual que é o principal objetivo de um exército ao lidar com uma fortaleza, irmãos? O que um exército precisa, o que um exército faz para destruir uma fortaleza? Veja, ele busca uma brecha, ele busca um espaço, ele busca entrar pelos portões. Veja, é exatamente isso que nós precisamos. Você precisa levantar um arsenal de palavra, de confissão da palavra. Você precisa confessar o que a palavra diz a seu respeito. Liberar a palavra contrária àquela área que o diabo tem construído uma fortaleza contra você. Quando você está me acompanhando, diga amém. Sacode o seu vizinho e fala assim, você precisa confessar a palavra, irmão. Confessa a palavra. Confessa a palavra de Deus. Pega a sua mão e diga assim, eu sou. Não, diga mais forte, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Você precisa confessar a palavra. Você é o que a Bíblia diz que você é, e não o que os outros dizem que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, pode ter, e não o que as pessoas dizem a seu respeito. Quantos dizem amém a respeito disso? Mas a Bíblia diz que existe ainda um segundo nível de batalha na mente. Qual que é o segundo nível? Olha lá. As armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular também o que, irmãos? Anular o que? Sofismas. Veja, o que é um sofisma? Sofisma são argumentos que utiliza de regras lógicas para aparentar verdade. Diga assim, sofisma são argumentos que utiliza de regras lógicas para aparentar verdade. Então, eu dei até um exemplo, olha só. Sofisma é isso. Argumentos que utiliza de regras lógicas para aparentar a verdade, mas não é verdade. Por exemplo, olha só. Vamos supor um jovenzinho, um adolescente, ele, porventura, não gosta de futebol. Não gosta de futebol. E aí eu falei para você que vamos usar a equação. Na equação a gente usa as incógnitas. Lembra o que é as incógnitas? X mais Y mais Z é igual a alguma coisa, viu? Então, na incógnita X, está lá, não gosta de futebol. Aí na incógnita Y, alguém fala assim, você é gay. Alguém falou algo, essa é a outra incógnita. E aí na incógnita Z, ele recebe um fora de todas as meninas que ele gosta. Aí olha só, aí se ele somar X mais Y mais Z, ele vai chegar a um resultado, o diabo vai conduzir ele a chegar a um resultado. Qual é o resultado? Não, você deve ser gay. Você deve ser, olha aí, ó, você não gosta de futebol. Olha aí, ó, o pessoal está falou isso aí. E agora, você ainda tomou esse tanto de fora aí? Não, tem alguma coisa errada. O que é isso, irmão? Um sofisma. É um argumento que utiliza de regras lógicas para aparentar a verdade. Quantos estão acompanhando de amém? Veja, por exemplo, alguém que lidera, alguém que é um líder, um crente, e acontece, por exemplo, uma equaçãozinha da seguinte forma. Ele tem uma equaçãozinha da seguinte forma. Por exemplo, você tropeçou, ou você não orou, essa é a incógnita X. Aí na incógnita Y, não foi ninguém na célula, ou na conferência da sua célula. Aí na incógnita Z, um outro irmãozinho, você observa o outro irmãozinho crescendo muito na célula. Aí você soma X mais Y mais Z, qual é a conclusão que alguém chega? Eu não sirvo para liderar. Tem alguma coisa errada em mim. Veja, isso é um sofisma. São argumentos que utiliza de regras lógicas
para aparentar a verdade. Como estão me acompanhando, amém? Veja, a Bíblia diz que nós podemos fazer com o sofisma. O que nós podemos fazer com o sofisma, irmão? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular também o que, irmãos? Sofismas. Com sofismas nós podemos anular esses sofismas. Veja, como é que nós anulamos sofismas? Você precisa mover o escudo, porque sofismas são setas, são pensamentos. Lembra que lá na Bíblia, nós lemos lá agora na Bíblia, são conselhos, né? Na outra versão, ao invés de sofisma, está escrito conselhos, são setas, são pensamentos que vêm na mente. Você precisa levantar um escudo para bloquear isso aí, anular isso aí. Está lá em Efésios capítulo 6. Como é que se anula sofisma? Olha lá, Efésios 6, verso 16. Abra lá, por favor. Efésios 6, 16, está escrito o seguinte. Coloca para mim, por favor. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não, volta ao verso 15. Passar os pés com a preparação do Evangelho. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em algumas versões está escrito anular. Anular todos os dardos inflamados do maligno. Veja, irmãos, esses dardos aí são esses pensamentos, são esses sofismas. Nós apagamos com o escudo da fé. Com o escudo da fé. Agora, preste atenção. O escudo, para ele ter serventia, ele precisa ser movido. Ele precisa ser levantado. Assim é a sua fé. Ela só vai ter serventia, ela só vai servir para você como escudo se você levantá-la. E a forma de você levantá-la, manifestar, usar a fé, é falando. Olha lá o que diz 2 Coríntios 4:13. Se você quer usar a fé como escudo, você precisa praticar 2 Coríntios 4:13. O que está escrito? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Diga assim, eu criei, por isso é que falei. Agora diga mais forte, diga assim, eu creio. Diga mais forte, eu creio, por isso é que eu falo. Agora fala para o seu vizinho, nós cremos, por isso é que falamos. Fala para ele, nós falamos porque cremos. Amém, irmão? Se você crê, você precisa levantar o escudo falando. É quando você confessa, é quando você declara, é quando você fala, é que você move o escudo da fé. Para anular aquele sofisma, aquela regra lógica, aqueles conselhos que usam de regras lógicas para aparentar a verdade. Como estão me acompanhando, diga amém. Veja, tudo depende de você crer. Tudo depende de você crer. Então, se você quer chamar por Deus, eu sou chamado de Deus. Ainda que está aparecendo essa equação lógica aqui na minha vida, mas eu creio no que a palavra diz a meu respeito. Né? Então, ainda que o diabo fale a respeito do seu casamento, da sua identidade, você precisa optar pela palavra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque você precisa entender, o diabo ele usa sofisma. Sofisma não é algo mal elaborado, não, é algo muito bem elaborado. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Interessante. Mas a terceira forma de ataque do inimigo na mente, volta lá para mim, 2 Coríntios capítulo 10. A terceira forma de ataque na mente é a altivez que se levanta. Olha lá, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta. Diga, altivez que se levanta. Diga mais forte, altivez que se levanta. Veja, irmãos, altivez. O que é altivez? A palavra altivez, quero ler outros dois textos antes de eu falar dela especificamente. Abra lá em Provérbios 6:17. Olha aqui, o que é altivez? Ela está associada. Altivez, Provérbios capítulo 6, verso 17.
Está escrito assim, vamos ver o verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece. Tem 6 coisas que o Senhor fica aborrecido, que Ele não gosta. E aí, Provérbios começa a enumerar. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª Ele abomina, Ele detesta. Mas a primeira coisa que Ele aborrece muito é o que, irmãos? Qual que é a primeira coisa? Olhos altivos. Veja, irmãos, o que são olhos altivos? Olhos altivos é a palavra altivo, vem de alto, não é? Então, alguém que tem olhos altivos é alguém que olha de cima para baixo. Estão pensando que são o quê? Eles não são nada. Eu aqui posso todo. Olhos altivos, alguém que olha de cima. Conhece alguém que olha de cima para baixo? Veja, isso é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor se aborrece muito disso aí. Mas eu quero ler um outro texto, Provérbios 21, verso 4. Se você encontra, diga amém. Provérbios 21, 4 diz o seguinte: olhar altivo e coração orgulhoso. Olha só a parceria aqui, a dupla explosiva é essa aqui, ó. Olho altivo e coração orgulhoso. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Veja, irmãos, olhar altivo e coração orgulhoso é pecado. Não sei se você tinha alguma dúvida a respeito disso, mas olhar altivo e coração orgulhoso é pecado. Amém? Agora, então entenda, altivez vem de alto. Alguém que se orgulhou e agora está afetado pela altivez. Olha as pessoas com desprezo, olha a palavra de Deus com desprezo, olha os conselhos com desprezo. Alguém altivo, olha de cima para baixo, porque o coração se tornou orgulhoso. A Bíblia diz que a altivez é outra coisa, é outra forma do diabo atacar. Diga assim: fortalezas, sofisma e altivez. É interessante, esse é o processo. Se a pessoa ela acolhe um pensamento mentiroso, ela se torna altiva, se torna orgulhosa. E aí é interessante, porque a forma para você vencer, projeta lá 2 Coríntios 10, 3, nosso texto base de novo. A forma para você vencer a altivez é usando a arma. A Bíblia diz como é que nós vencemos. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são o que, irmãos? Diga assim: poderosas em Deus. Elas não são carnais, são espirituais. Então a altivez é algo espiritual, é algo que está na mente, é uma batalha na mente. Então, para você vencer isso, você tem que usar o oposto da altivez. Então, se a altivez aponta para algo alto, nós precisamos usar uma arma oposta dela, que é o quê? Qual que é o oposto de altivez? Submissão. Submissão. A palavra submissão tem um radicalzinho, um prefixozinho, o prefixo sub. Veja, sub significa o quê? Alguém sabe o que significa sub? Por exemplo, nós temos a palavra subdesenvolvimento. O que significa subdesenvolvimento? Desenvolvimento baixo. Então, se nós queremos vencer a altivez, significa algo alto, o que nós precisamos utilizar? Qual que é a arma que você utiliza? Submissão. Submissão. Fala para 2 ou 3 irmãos: usa a arma da obediência, irmão. Fala para 2 ou 3: usa a arma da obediência, irmão. Olha só, e é interessante que é justamente a resistência que muitos encontram na hora da batalha. Na hora que você está enfrentando mentira na mente, e aí a altivez se levanta, a coisa mais difícil para a pessoa é obedecer coisas simples. Obedecer coisas simples pode salvar a vida dela. Mas como ela permite a altivez se levantar, a arma que ela deveria usar é a submissão, a obediência simples.
Como estão acompanhando? Diga amém. É interessante também, irmãos, porque a altivez, ela cega. Diga assim, a altivez cega. A altivez, ela cega. Interessante porque alguém que permite o orgulho tomar conta, a altivez se levantar, ela começa então a enxergar as coisas fora da realidade. Deixa eu ilustrar aqui para você, tomara que eu não caia. Mas olha só, a pessoa, ela permite, volta lá para 2 Coríntios 10, 3, ela permite a altivez se levantar, e aí agora ela está olhando aqui, ó, nesse panorama. Mas a realidade está aqui, ó, nesse panorama. A realidade está acontecendo aqui. Mas ela permitir a altivez se levantar, ela vai olhar aqui, ó. E aí você está falando para ela aqui embaixo, irmão, é assim, irmã, é desse jeito. E aí ele permitiu a altivez se levantar, não, eu não estou vendo isso. Por quê? Porque a altivez se levantou. Você vai enxergar as coisas num outro panorama. Como estão acompanhando antigamente? Então, agora entenda. O texto diz: as armas nossas são poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez. Agora interessante, toda altivez que se levanta contra o que, irmãos? Contra o conhecimento. A altivez, ela sempre se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga assim, a altivez sempre se levanta o conhecimento de Deus. Sempre se levanta contra o conhecimento de Deus. Sempre se levanta. E aí então, você precisa entender. Sempre que você está no meio de uma batalha, você perceber, você está no meio de uma batalha, essas coisas vão acontecer. Ou fortaleza, ou sofisma, ou altivez que se levanta. Altivez principalmente em relação a relacionamentos. E é isso, muitas vezes vai levar você a tomar decisões. E aí você precisa fazer a pergunta: essa decisão que eu estou tomando vai contra o conhecimento de Deus? Vai contra a palavra de Deus? Porque todas as vezes a altivez vai se levantar contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus. E às vezes você mostra, irmão, mas olha só, a vontade de Deus é essa, veja, irmão, a palavra de Deus mostra isso. A altivez sempre vai contra isso. A altivez sempre vai se levantar contra o conhecimento de Deus. Como você está me acompanhando, diga amém? E aí a forma para você usar a arma espiritual, a orientação da palavra que você precisa fazer é o seguinte: as nossas armas da nossa milícia não são canais, são poderosos para destruir as fortalezas, os sofismas da altivez que se levanta. E você precisa levar cativo todo pensamento à obediência, o que, irmãos? De Cristo. Você precisa pegar o seu pensamento e levar ele cativo à obediência de Cristo. Olha aqui para mim. É interessante isso. O que significa a palavra cativo? Preso. O que mais? A palavra cativo significa preso. Mas a palavra cativo significa o que também? Aquele que é levado à força. Cativo é aquele que é levado à força. Então presta atenção. No meio da batalha, seus pensamentos vão querer ficar altivos, orgulhosos, soberbos, arrogantes. A Bíblia diz que uma das formas de você vencer isso aí é o oposto da altivez, que é o que, irmãos? O oposto da altivez, que é o quê? Vou perguntar de novo. O oposto da altivez, que é o quê? Submissão. Coração simples, obediência simples. Mas também levar cativo todo pensamento. Diga assim, põe a mão na sua cabeça e diga assim: eu preciso levar cativo todo o meu pensamento para a obediência de Cristo. Veja, irmãos, levar cativo, presta atenção, levar cativo é levar a força. Por quê? Porque no meio da batalha você não pode deixar sua mente flutuando, não, irmão. O que acontece com muitos irmãos? Lembra lá da cobiça? O diabo às vezes vai usar a tentação, vai usar a cobiça. E aí você deixa o seu pensamento ficar navegando, ficar flutuando, ficar engodando, cevando aquele pensamento carnal. Veja, irmão, se você permitir isso, a cobiça vai engravidar. O que você precisa fazer com esse pensamento aí que está flutuando?
cativo, opa, vem pra cá, vamos pensar, você começa a confessar a palavra, você começa a cantar, você precisa levá-lo à força, a obediência de Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Levando cativo todo pensamento. É você levar cativo o seu pensamento a Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Se você ficar se permitindo pensar coisa errada, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sei para. Veja, isso aí vai resultar em alguma coisa. Pega o seu pensamento e, concentra aqui, vamos cantar, começa a cantar. Começa a confessar a palavra do Senhor, meu pastor, não me falará, eu rejeito esse pensamento agora em nome de Jesus. Não, quantas vezes eu era adolescentezinho, jovenzinho, eu pegava ônibus e eu descia ali ao Largo Bilac ali, e eu me lembro que muitas vezes o inimigo ele assediava um pensamento desse, né? E eu andava na rua falando, eu repreendo esse pensamento agora, em nome de Jesus. Nem repreendido agora, em nome de Jesus, sai agora. Ainda hoje, às vezes eu sou um cara, eu repreendo esse pensamento agora, eu declaro a minha mente agora cativa a obediência de Cristo. Eu declaro a minha mente agora cativa a obediência do Senhor, pensando naquilo que é do Senhor, pensando nas coisas do alto. Veja, agora entenda, isso é uma questão de você decidir. Você tem que decidir. Você tem que decidir levar o seu pensamento. Porque, irmãos, quando o diabo ele solta uma setazinha, se ele estiver te tentando, se estiver te atacando, a batalha for na área de tentação, você vai sentir um certo prazer da carne. A carne vai gostar. E aí você vai ter que decidir. Ou eu corto esse negócio agora e não deixo a minha carne crescer, não deixo a minha carne engravidar, ou pode acabar uma coisa errada. Filipenses capítulo 4, verso 8, abra lá Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8, a Bíblia te dá uma dica, irmão, para você levar cativo o seu pensamento. Filipenses 4, 8, esse é o penúltimo texto que eu vou abrir com você essa noite. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Estou encerrando. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Diga assim, tudo que é verdadeiro. Não, diga mais forte, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que vai ocupar minha mente. Amém? Veja, você tem que decidir. É você que tem que decidir. Você começa a pensar naquilo que é respeitar. Pensa na sua família, pensa aqui que é de boa fama, pensa nas coisas boas que o Senhor tem feito. Ocupa o seu pensamento, pega o seu pensamento e leva ele cativo, à força, à obediência de Cristo. Coisa entendente, amém? Isso é a batalha de todo crente, meu irmão. Essa é a batalha de todo crente. Todo crente passa por isso. Todo crente. Agora entenda. A obediência que aqui está falando, volta lá para Filipenses 10, verso 5. Filipenses 10, 5. É interessante isso. Coloca lá 2 Coríntios, capítulo 10. Perdão, 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, verso 5. Olha lá. Toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja, você não vai levar o seu pensamento simplesmente a qualquer obediência, não é a obediência daquilo que você quer, não, é a obediência de Cristo. A obediência que Cristo teve. Uma coisa é você levar cativo o seu pensamento à sua obediência. Outra coisa é você levar cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. Uma coisa é eu pedir creme, qualquer pit dog. Outra coisa é eu pedir creme de maracujá. Os irmãos estão entendendo? Uma coisa é você obedecer, outra coisa é você ter a obediência de Cristo. Qual foi a obediência de Cristo? Filipenses 2,8, eu encerro com isso, meus irmãos. O louvor podem subir, por favor. Filipenses 2,8 diz o seguinte: como é que foi a obediência de Cristo? FP. Ele a si mesmo se humilhou. Ele foi obediente de que jeito, irmãos?
Como é que foi a obediência de Cristo? Até a morte. E morte de cruz. Por isso, irmão, você precisa ter uma decisão para valer, uma decisão de obediência até a morte e morte de cruz. Obediência que faz você ir para a cruz. É isso que vence, é assim que você vence na batalha. Amém? Fica de pé no seu lugar.